Se preocupar com as coisas lá da frente que a gente viu na semana passada, não vai agregar nada. Só vai te fazer perder cabelo ou ter cabelo branco. Mas não vai resolver. Enquanto que a palavra de Deus diz assim, a cada dia Deus ele tem cuidado de nós. Por isso a gente tem que estar agradecendo todos os dias. Não esquecer. De manhã você fala assim, Senhor, eu não sei o que vai acontecer comigo, mas eu coloco meu dia na mão do Senhor. Me ajuda a andar direito. Lá no fim do dia, antes de você cochilar, você volta, que nem o salmista, e fala, puxa, eu lembro de todas as coisas que aconteceram comigo durante o dia. E obrigado, Senhor. Obrigado que Deus te livrou de muita coisa. Deus evitou que muita coisa acontecesse. Você não imagina quantas coisas Deus faz na vida nossa, a gente nem sabe. Livra de um acidente, livra de uma enfermidade. Faz você achar o médico certo. Um pregador até dizia, faz você achar a vaga no estacionamento, até se você quiser dizer assim. Por quê? Porque tudo você tem que colocar diante de Deus. Ah, mas até as coisinhas pequenas? Sim, tudo você tem que colocar diante de Deus. Porque Ele é aquele nosso Pai, ó, posso fazer isso, posso fazer aquilo outro. E ele vai responder. E hoje nós vamos ler aí em João capítulo 9. Não é um prêmio e não é por coincidência, mas hoje eu estou convidando vocês para ficar aqui em casa, que a gente vai ter um almoço. Eu tenho que falar isso no final da mensagem, né? Porque na realidade se eu falo isso antes, as pessoas vão vir só por causa do almoço. E essa não é a ideia. A ideia é que vocês venham não para comer a comida física, mas para comer a comida espiritual. Espero que Deus tenha abençoado vocês até aqui. E agora, com certeza, Ele nos abençoará através da sua palavra. João, capítulo 9. Do verso 1 ao verso 12. Todos acharam aí? João 9, de 1 ao 12. E a palavra de Deus diz assim. Jesus cura um cego de nascença. Ao passar Jesus, viu um cego de nascença. Os seus discípulos lhe perguntaram, Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus, nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-as no olho do homem. Então lhe disse, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando, perguntaram, não é esse o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmaram que era ele. Outros diziam, não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia, sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos, interrogaram-nos eles. Ele respondeu, o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Perguntaram-lhe então, onde está esse homem? Não sei, disse ele. Santíssimo Deus, o Pai, a Tua palavra tem poder, a Tua palavra é viva e eficaz. Portanto, Senhor, prepara, Pai, os corações de cada um, Senhor, para ouvir a Tua palavra, para que eles possam, Senhor, como esse jovem, ver, e para que eu também, Senhor, possa expressar somente aquilo que vem do Teu coração. Que o homem, o Pai, desapareça, que cresça, Senhor Cristo, através do Seu Santo Espírito em minha vida, Pai. Abençoa, Senhor, que eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Milagres. Milagre é uma coisa assim que talvez você vai dizer assim, só acontece com os outros. Você acha que o milagre só acontece com os outros? Não responda. Você não tem que responder agora, porque eu quero que você responda isso no final dessa mensagem. A cura do cego, essa cura aqui no capítulo 9 de João,
ela faz parte da lista dos 7 milagres relatados no livro de João, milagres de Jesus, grandes milagres de Jesus. João, ele olha para Jesus assim e fala assim, bom, até o capítulo 11 de João é uma coisa progressiva. João, quando escreveu o evangelho dele, ele se preocupou em mostrar o ministério de Jesus e mostrar como que o ministério de Jesus ia crescendo e como que ele ia impactando na vida dos religiosos daquele tempo. Como que ele começou primeiro lá, o primeiro milagre que ele fez, eu não vou perguntar para você, o primeiro milagre que ele fez, está lá em João capítulo 2, vocês não precisam abrir, que foi a transformação da água em vinho. Ele foi num casamento, ele começou o ministério dele lá num casamento, fazendo com que não faltasse alguma coisa que é importante na família, que era o casamento. Depois, no capítulo 4, ele tem o quê? A cura do oficial, que o homem vem e fala assim, que o filho dele está doente, e ele diz, simplesmente mande que aconteça. E foi lá e aconteceu. Depois nós temos a cura do paralítico de Betesda, que é aquele homem que estava lá sentado há não sei quantos anos e reclamava que ninguém ajudava ele a entrar naquele lugar. Interessante nessa passagem que ele era tão concentrado na fé que ele tinha em coisas que ele não viu Jesus. Jesus falou com ele, levanta, e ele nem sequer soube quem era Jesus. Mas aí aquele homem se levanta, pega a maca dele e sai andando. E aí o resto da história vocês devem conhecer, está lá em João, capítulo 5. No capítulo 6, João mostra ele como quem? A multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus transformou água em vinho. Jesus mandou que uma pessoa fosse curada, foi curada. Jesus agora cura um paralítico, e agora Jesus faz uma coisa que a multidão quer. Jesus ele transforma a água em... ele multiplica pães e peixes. Aí no capítulo 6. Quando ele multiplica pães e peixes, começa algo que nós temos muito forte nos dias de hoje. A multidão. Você vai encontrar muita gente indo para a igreja querendo o quê? Pão, peixe. Muita gente querendo estar ali por perto para ver se cai alguma bênção. Mas ali aquele milagre era com o objetivo do quê? Primeiro o amor de Jesus por ver as pessoas ali, mas também para mostrar o poder de Deus. Que ele pode pegar o pouco. Existem duas multiplicações, e uma das multiplicações, num dado momento, Jesus chega para os discípulos e fala, dá a eles de comer. E eles olhando com os olhos humanos, isso é triste porque Jesus já havia multiplicado os pães primeiro. Eles falam, mas Senhor, são muitos. Como que você fala, dá a ele voz de comer? E aí de repente chega lá o André e o Felipe com, esse menino tem aqui 5 pães e 2 peixinhos. E aquele pouco serviu para alimentar uma multidão, para dizer o seguinte, não só na questão da comida Jesus pode multiplicar as coisas, mas naquilo que você pode fazer pelo reino de Deus. O pouquinho que você tem, na mão de Deus, muito. Desde que você o leve até Jesus. Não estou falando de dinheiro, estou falando de a capacidade que Deus tem de multiplicar as coisas que você tem na sua vida. Depois no capítulo 6 ainda, ele também fala que Jesus andou sobre o mar. Uau, ele tem poder sobre a natureza. Ele andou sobre... Então ele tem um poder físico, agora ele anda sobre o mar. No capítulo 9, é o texto que nós vamos ler hoje, que é o 6º milagre, que é a cura de um cego de nascença, que faz com que todo mundo naquela região fale, ele curou um cego de nascença. Não é um cego que ficou cego, é um cego de nascença. Ninguém nunca fez isso. E aí começa todo aquele movimento e fala o que mais Jesus pode fazer. E aí vem o 7º milagre, que foi a ressurreição de Lázaro. Quando Jesus vai e ressuscita Lázaro, aí ele está no top do ministério dele, e as pessoas falam, a gente tem que matar esse homem. A gente tem que matar esse homem, porque esse homem está fazendo muita coisa e ele vai acabar com a nossa forma de ensinar ou de ver as coisas. Hoje, o nosso texto ele vai falar sobre essas pessoas que não conseguiam enxergar a Jesus. Voltando lá para o texto no capítulo 9, você vai me dizer assim, mas são só esses milagres de Jesus? Não. João ele diz assim para a gente lá em João 21, 25, ele fala assim, mas há também muitas outras coisas